Meu nome é Mônica Pires Hirata, eu tenho 41 anos e sou diretora do CEI Aurindo dos Santos Freire, aqui na região do Paraisópolis, é próximo, né? Não é dentro do Paraisópolis, mas é um bairro vizinho. Eu sou de origem de pais japonês, meu pai é japonês e minha mãe brasileira, descendente de portugueses e meu pai descendente de japoneses. E eu não convivi com a cultura japonesa porque a primeira geração, ela não tinha autorização para casar fora da comunidade japonesa. E meu pai casou com uma pessoa que era fora, então ele foi ostracizado pela família. E eu não convivi com os avós, porque quando eu nasci eles já haviam falecido. E nem com os primos, nem com os tios, porque o meu pai foi segregado por ter casado com a minha mãe, que era brasileira. Então, eu sempre quis saber mais da cultura japonesa pela falta desse contato familiar. Meu pai falava do que ele ouvia, das histórias que os pais dele contavam, e isso foi criando uma curiosidade em mim. Aí na década de 80, houve um movimento migratório, né, dos descendentes japoneses para trabalhar no Japão. E a minha irmã foi. Os Dekassegues. Dekassegues, isso. Então minha irmã foi nos anos 80, ficou lá um tempo e voltou e contou 1000 coisas sobre o Japão. E eu fiquei muito curiosa, muito curiosa, muito curiosa. E na Liberdade tem um Bunkyo, né, que é onde os japoneses se fixaram, né, na década de 30, de 20, né, porque existe há 100 anos, 108 anos, né, a imigração. E aí eu fui até esse Bunkyo para saber como que fazia, para ir para lá e tal. E um senhor falou assim, não, você devia ir para estudar, não para trabalhar, porque brasileiro que vai para o Japão fica em fábrica. E ficando em fábrica muitas horas, 14, 16 horas, você não tem tempo de conhecer a cultura. Então eu fui até o consulado. Não, lembra que eu trabalhava no Céu Campo Limpo em 2004 e publicou no Diário Oficial bolsa de treinamento para o Japão. Aí eu li no Diário Oficial, fui até o consulado e me inteirei mais do que era essa bolsa. E fiz a prova, escrevi o projeto, passei pela entrevista e fui aprovada. E perguntando por que o governo japonês paga bolsa para brasileiros? E é para qualquer brasileiro, não é para descendente de japoneses. Aliás, não pode ter dupla cidadania, senão você não tem direito a esta bolsa. Então, se um descendente de japonês tem dupla cidadania, se ele quiser usufruir da bolsa, ele precisa abrir mão. Mas ainda assim não fazia sentido para mim, né? Então, é para brasileiro, pode ser descendente ou não, mas não pode ter cidadania brasileira, não. E por que o governo japonês faz isso? É a dívida que eles têm com o Brasil. Com o término da Segunda Guerra Mundial, o país estava destruído, né, a economia quebrada, problema de radiação por causa da bomba atômica, e eles precisavam tirar as famílias, porque o governo não tinha como prover alimento, não tinha estrutura no país. Então eles fizeram uma propaganda de que a América do Sul era o paraíso fora do Japão. Então muitos japoneses se inscreveram para vir nos navios, viagem longa, de 3 meses, sofrida, e o governo japonês enxerga no governo brasileiro, não só do Brasil, mas da América do Sul, porque essa bolsa não é só para o Brasil, como se fosse uma dívida com aqueles japoneses que eles expulsaram do país. Porque todo japonês que veio para a América do Sul, Brasil, Bolívia, Peru, Paraguai, Uruguai, eles vinham com a intenção de trabalhar, porque aqui era um país rico, era um continente rico, e voltar para o seu país de origem. E quando eles chegaram aqui, eles foram explorados, foram para as fazendas trabalhar como agricultores, e eles não falavam a língua, não tem nada a ver a língua japonesa com a língua portuguesa. E eles foram facilmente enganados, ou pelos próprios japoneses que aprenderam a malícia, ou pelos próprios fazendeiros. Então, a primeira geração lutou o máximo que pôde para não juntar com o brasileiro. Por isso que eles casavam só entre si, porque eles iam ficar aqui por um tempo e voltar. Quando eles enxergaram que eles não teriam condição, porque se endividaram com os mercadinhos, e eles não tinham terras, não tinham dinheiro para voltar, eles acabaram dizendo, bom, já que vamos ficar no Brasil,
os nossos filhos precisam estudar. E aí por isso que o japonês tem a fama de que é dedicado, de que é estudioso, porque os avós diziam, se vocês não estudarem, vocês não vão ter emprego, não vão concorrer numa sociedade onde o agricultor que tem poder comercial é o agricultor rico, né, o dono de terra. E aí por isso que meu pai, ele casou com a minha mãe e ele desobedeceu, né, a regra da família. Hoje já não é mais assim, porque a terceira geração já não quis mais, né. E aí quando eu morei no Japão por 2 vezes, com a bolsa de estudo, porque a gente busca, né, como a Ana disse, né, eu não sou daqui, né, de onde é as pessoas de onde eu vim, né? Nenhum brasileiro, tirando o povo nativo brasileiro, né, os primeiros moradores, eles são os nativos brasileiros, né? Mas também eles vieram de algum lugar, eu nunca estudei sobre isso. Mas todos os outros povos que vieram para fugir da Primeira ou da Segunda Guerra Mundial, mais da Segunda Guerra Mundial, nós buscamos sempre a nossa origem. Então, eu estive lá no Japão pela primeira vez para conhecer a cultura, né, de onde vem essa história. E depois voltei. E, na verdade, assim, saindo do Brasil para tentar encontrar qual era a minha origem, eu sou brasileira mesmo. É assim que eu me encontro com o meu povo brasileiro, que são de diferentes etnias, e a gente se entende no nosso jeito de ser. Essa é a minha perspectiva, é diferente da história, né, que eu acabei de ouvir, que eu fiquei bastante impactada, do sofrimento, né, da luta que é para sobreviver. Né, a comunidade afrodescendente tem uma história que é de envergonhar mesmo, né? E aí a minha história é essa, mas quando eu saio do Brasil e volto, eu penso que aqui é o meu lugar mesmo, né? E eu já tentei a vida fora em outros países, né? Morei um tempo na Polônia, viajei para vários outros países a passeio, mas sempre buscando que acho que aqui não era o meu lugar. Mas depois de conhecer outros lugares, até melhor, né? Europa tem mais estrutura, o Japão tem mais estrutura, é aqui que eu pertenço. Então, essa diversidade brasileira, ela, na verdade, reafirmou meu pertencimento neste país. Eu sou uma de 6 filhos, né? E o meu pai não estudou faculdade, nem a minha mãe, mas eles sempre falavam que precisa estudar, precisa conhecer as coisas. A gente tem propriedade quando fala, a gente tem melhor poder de escolha, melhor repertório para opinar e para ouvir com cautela algo que não tem nada a ver se a gente estuda. E quando meu pai era jovem, a carreira que mais era admirável para as mulheres era professora, né? Que os homens passavam pela calçada e tiravam o chapéu, e elas tinham uma posição de status, todos queriam casar com quem era professora, né? Tinha essa imagem. E aí a carreira da educação vem por conta disso, né? Da admiração que o meu pai tinha pelas professoras. E estou perdida de novo. E a escola japonesa que eu fui, onde eu fiz estágio, ela é bem diferente, né? A escola japonesa, a criança, que eu sou de educação infantil, então a criança precisa descobrir as coisas com o mínimo de interferência possível do adulto. A criança tem um percurso para entender as coisas. E o adulto, ele tem uma lógica de adulto. E às vezes a gente quer organizar o conhecimento, então a gente recorta em pedaços, como o currículo faz. Né? Como se matemática, física, química, história, geografia, artes, fossem pedacinhos recortados do todo, e a gente quer organizar na cabeça da criança isso. E isso é um desafio, porque a criança ela abre mão de pensar o objeto de conhecimento quando o adulto impõe, é assim, é esse caminho que faz para aprender, é assim que a gente junta a letra para aprender. E no Japão, a minha surpresa foi essa, que os educadores, eles organizam os espaços dentro da escola, eles deixam as crianças interagirem com os objetos de conhecimento. E eles são mesmo só para intermediação. Eles entendem que às vezes o adulto, querendo ensinar, querendo ajudar, mais interrompe o processo que a criança está elaborando, a hipótese que ela está construindo sobre as coisas, do que ajuda. E aí, essas 2 vezes que eu estive fora fazendo os estágios, é difícil, né? Nós temos
a escola organizada da forma americana e europeia, né, onde a figura é adultocêntrica. Né, o adulto sabe mais, a criança não sabe, então ele precisa do adulto para ensinar. Já existem estudos de neurociência e outros estudos que falam exatamente o contrário, né? O construtivismo, o socio-interacionismo, às vezes o adulto ele atrapalha quando ele interfere o processo de criação que a criança está elaborando. Então, isso foi um aprendizado e na escola, quando eu volto para o Brasil, a gente tem que discutir isso. Mas é muito subjetivo, né? Um professor que estudou, que fez magistério, que fez pedagogia e que ele tem, às vezes, muito mais anos de carreira na educação do que eu, e que eu sempre fiz assim, nunca nenhum aluno veio a óbito por causa disso, se essa não é a melhor metodologia, mas é a que tem dado certo. E aí é um constante abrir mão, né? Eu abro mão, então, daquilo que eu acredito e aceito um pouco do que ele tem e a gente vai fazendo essa troca para caminhar juntos e prejudicar o menos possível a criança. Né? E na questão do curso, eu percebo que nesses últimos 4 anos, o governo ele investiu muito nessa questão, nessas discussões. Né? É como se a gente estivesse abrindo a cortina. Né? Todo esse... Bom, eu estou na educação pública há 15 anos, 14 anos, né? Não é muito tempo. E essas questões de verdade, elas não eram discutidas, elas eram muito veladas, né? Porque vinha a questão isso não é moralmente correto falar, isso é desrespeitoso. Então, ninguém defendia, porque não tinha conhecimento, né, teórico suficiente para argumentar com aquele outro. E precisa ter fibra também, né? Para dizer, olha, eu discordo de você, você é racista, você é um elemento que desagrega com a sua fala no grupo. Isso ainda é um desafio, por isso que foi importante que os gestores fizessem este curso, porque quando um grupo de professores, eles começam a ter essas falas infelizes, às vezes o colega que se sente agredido e que pensa diferente, ele não encontra um espaço para falar, porque a fala racista ela é muito pesada. E aquele que sofre preconceito, ele já tem, ao longo da vida, pouca argumentação, porque a história que foi apresentada para ele mentirosa foi a mesma que foi apresentada para aquele outro. Então ele não conseguiu descobrir, como a Ana falou, não, peraí, você não sabe nada da minha história. Ou como você contou lá da Vânia, olha, vai primeiro estudar, está aqui uma folhinha com referências bibliográficas e a gente senta para conversar. Porque o nível de informação que eu tenho, você não vai compreender. E, na verdade, é isso, o preconceito, né, as falas infelizes, as piadinhas ordinárias, como ela falou, revela uma pobreza total de conhecimento dos indivíduos. E nesses últimos 4 anos, as pessoas começaram a abrir a cortina. E agora essa cortina não vai nunca mais se fechar. Né? É impossível as pessoas discutirem essa temática do gênero, da diversidade, né, do étnico-racial, quando não vai ter naquele grupo alguém que não tenha feito este curso. Você falou de 300 cursistas, esse curso deveria ser obrigatório para todos da escola pública, né? Porque é um dever do Estado, já que os livros didáticos ensinaram uma história distorcida, né? Em toda a história da educação brasileira, esse processo precisa ser revertido. Né? Então, as 2 leis de 2003 e 2008 ou 2009, não lembro. De 2008, né? Então, ela ainda teve muita visibilidade, teve mais visibilidade, a aplicabilidade nos últimos 4 anos. Né? A Diretoria Regional de Campo Limpo, assim, ela deu muita formação, muitos seminários, os cursos de 12 horas, os cursos de 16 horas, de 20 horas, né? Os movimentos pontuais, de trazer a literatura periférica para o conhecimento dos educadores. Então, não é para parar por aí. E o curso ele devia ser de frequência obrigatória. Porque aquele discurso do livro didático, com aquela história equivocada, todo mundo já olha com estranheza. Né? E os professores que ou por iniciativa própria, ou que fizeram o curso, ou que tiveram contato com outra literatura, já não vai falar mais da história do negro daquela forma que se falava. Então, é um movimento histórico e não dá para voltar a ser o que era. Nunca mais vai voltar a ser o que era. Tem que avançar muito para chegar no ideal, se é que existe um ideal. Porque quando a gente também encontra o ideal, a gente cruza os braços e aí fica estagnado, né?
Na escola, eu acho que o trabalho, no meu caso, que são crianças de 3 e 4 anos, 2 anos e meio, a gente precisa falar principalmente com as famílias. Porque quem esconde o cabelo da menina negra, ou quem raspa bem curtinho, é o pai e a mãe. Quem tem a sua identidade ainda anuviada, eu sou negro, eu sou mulato, eu sou moreninha, o que eu sou, são os adultos. Né? Então, para a gente cuidar das crianças que frequentam o nosso espaço escolar, são as crianças, quando a gente trabalha literatura, que é diferente das princesas todas branquinhas, né? Quando eu cheguei na escola, eu cheguei em abril, e aí a gente vai olhando para as paredes, né, para as caixas encapadas, e é impossível você passar e não lembrar do que você ouviu nas discussões. Como é que essa comunidade, que é 90% afrodescendente, tem as caixas encapadas com as princesas e modelos das revistas? Como é que a gente dá para as crianças pequenas? Vamos recortar aqui no Dia das Mulheres ou no Dia das Mães, que isso é um outro equívoco de experiência que se propõe para a criança dessa faixa etária, quando as revistas só trazem as meninas, as moças brancas, né? Então, e isso é uma prática das escolas, que o professor vai fazendo porque está no automático. E não questiona, mas espera aí, aqui na minha sala não tem ninguém loiro do olho azul. Tá bom, na escola inteira de 118 crianças, eu tenho 2 que são assim. Então, elas são a exceção. Então, eu preciso garantir que o contato literário, o contato com a imagem, a autoimagem, tenha mais a ver com elas mesmas do que com aquilo. Então, não tem porquê, a não ser que você coloque as revistas que também apresentem figuras negras, e aí a gente não tem, porque são as mães que trabalham na casa das patroas, que dão aquelas revistas caras e todas aquelas outras revistas que as pessoas brancas gostam de ler. E até que ponto é legal você propor para a criança procurar a figura naquilo? Então, eu conversei com o grupo, né? Falei, olha, a gente tem aqui caixas encapadas com figuras que não ajudam a criança a se reconhecer. Aí discutimos, então vamos reencapar as caixas, né? Vamos tirar isso das crianças. Já que você não pode oferecer um modelo que é o dela, então pelo menos não agrida, né, a criança com aquilo que está na parede. E isso aprendi porque nos grupos onde a gente discute essas temáticas, esses temas, porque senão a gente continua passando e o olho não incomoda, né? Ou então aquela criança que vem com o cabelo muito preso, muito trançado e fica semanas. Por que não solta o cabelo dessa criança, né? E põe um enfeite, ou põe uma rosa, ou deixa solto? Da mesma forma que o outro do cabelo liso tem direito a usar o cabelo solto, a criança do cabelo crespo também. E aí, o ano passado, né, no Congresso de 80 anos da Educação Infantil, teve uma experiência que foi assim, que foi o que me abriu o olho para isso, né? A professora Dilma May, ela se incomodava que a criança foi o ano inteiro com touca. E ela falou assim, olha, tá quente, vamos tirar a touca. Não, meu cabelo é feio. Eu não gosto do meu cabelo. E ela tinha, acho que 5 anos. EMEI são 5 e 6 anos, né? 4, 5, para completar 6. E aí ela levou, né, para o grupo. Não dá para a gente ignorar que essa criança tem vergonha do cabelo dela. Então, eles começaram a elaborar algumas ações dentro da escola e que criaram um espaço para a menina soltar o cabelo e se ver bonita com o cabelo solto, né? E ao ponto de dizer para a mãe que nunca mais ela queria que prendesse o cabelo, que ela gosta do cabelo dela solto, que a trança aperta, que a trança machuca, que dormir é pressão, né? O cabelo fica com pressão. Então, por isso que na educação infantil, acho que a gente precisa trabalhar os adultos muito mais do que só as crianças. Porque as crianças, elas se contaminam com a fala dos adultos. Teve a Clélia, né, uma palestrante da DRE, que ela tem uma fala muito feliz. As menininhas do SEI já estavam falando de pintar o cabelo de loiro. E aí ela trouxe uma dissertação de mestrado que falava exatamente, né, do movimento das moças, né, de se libertarem do liso e aceitarem e expor para o mundo a beleza do cacheado, né? E aí teve passeata na Avenida Paulista, enfim. Então, eu acho que o momento da educação brasileira nessa temática avançou. Ficou muito tempo estagnado, muito tempo velado. Não é o ideal, mas caminhou um pouquinho. E acho que essas mudanças, elas são paulatinas mesmo. E na escola, como gestora, acho que o papel fundamental é da gente ter o olho atento para as falas, né, que são agressivas.
É que na minha escola ainda não aconteceu, né? Mas teve a experiência de uma outra colega que ela foi foi paramentada de sexta-feira, acho que o candomblé tem um dia, né? Tem um momento, um dia da semana, não sei qual dia que é, que a pessoa vai com um turbante, vai com a roupa branca, e ela sofreu preconceito na escola. E ela esperava que a gestora tivesse uma atitude mais firme, né, mais imperativa em relação ao colega que soltou a piadinha. Então, acho que o gestor fazer esse curso e ouvir todas as falas que a gente ouviu, você não pode fingir que as coisas não estão acontecendo na escola. Se não é de colega para colega, é muito pior do adulto com a criança, né? E eu acho que o gestor ele faz mais essa questão de garantir que as discussões aconteçam dentro do espaço escolar e que as crianças tenham a experiência com o seu contato com a sua cultura garantida. Não só em novembro, agora em novembro tem o leituraço, né? Aí faz aquele movimento, né, da gente, mas que isso é permanente, né? Na mesma proporção que você lê para a criança a história, que tem os personagens brancos, você tem que garantir que ela também tenha, se é leitura diária, se é semanal, se é quinzenal, que tenha a vivência da cultura, né? Para que ela enxergue que ela não é estranha. Imagina, se 90% das crianças são negras ou são afrodescendentes, eles são a maioria. Eles não tem por que eles se sentirem deslocados, né? Então, na escola, o gestor, se não tiver clareza da importância deste tema, as coisas não vão acontecer. A coordenadora pedagógica fez a experiência com as professoras da boneca Bayomi pela primeira vez. Eu falei, como pela primeira vez? Há 4 anos atrás, né, isso já era oficina de início para falar da cultura, né? Mas tudo bem, as professoras daqui não tiveram contato, então melhor agora do que não ter nunca, mas elas já estão atrasadas, né? Mas eu acho que isso é um processo, porque a rede é muito grande e você abrir mão daquilo que você acredita para incorporar o outro também é um processo, né? Que o gestor precisa estar atento, né? O coordenador, o diretor e o assistente, é ele que vai garantir que ele passe por esse processo, ele não pode se negar, né? As leis são, eu não sei se essas 2 leis são municipais ou se elas são federais. São federais, então assim, a gente não tem argumento, né, para não discutir os temas e para não promover ações dentro da escola que garantam que a criança de 3 ou 4 anos, que é a nossa faixa etária, ela se sinta um estranho. Teve um vídeo de uma menininha de 8 anos que a garotinha falou assim, por que o seu cabelo é duro, né? Por que você não olha meu cabelo aqui? Olha, faz chapinha, olha como ficou bonito o meu cabelo. Porque o seu cabelo é duro, né? Não tem movimento. Aí ela falou assim, duro é eu ouvir de você que meu cabelo é duro. Meu cabelo é macio, meu cabelo é cacheado, eu amo meu cabelo. E você devia pensar mais antes de falar as coisas. E aí a menina ela fez uma defesa do cabelo dela, ela tinha 8 anos de idade, né? Então é isso que a gente precisa garantir para as crianças de 3, 4, 5, 6, que quando qualquer pessoa for falar alguma coisa da cor da pele, do cabelo, do lábio, do nariz, ela tem uma resposta pronta para dar, né? Que coloque o outro no lugar dele. Porque as pessoas ficam falando, porque elas não são colocadas no lugar dele, no lugar delas. E a pessoa que tem vergonha, tem autoestima baixa, se acha mesmo feio, sujo, ela tem mesmo uma energia tão pequena que ela não consegue levantar a cabeça e dar uma resposta à altura, que constranja o suficiente essa pessoa para que ela fale, não vou falar isso não, porque já aprendi a minha lição. Então, nosso papel enquanto escola é de fortalecer e ter práticas afirmativas para que as crianças tenham orgulho. O orgulho não pode ser construído quando a pessoa já tem 20, 25 anos, porque ela falou, não, eu estou desadequada, eu preciso me encontrar. Aí ela passou 2 décadas da vida aprisionada dentro do corpo, que ela não tem para onde ir. Aquele é o cabelo dela, aquela é a pele dela, mas ela não pode ficar 2, 3 décadas, né, tentando se encontrar ou se encaixar em algum padrão. Então, a escola tem essa obrigação, seja na nossa faixa etária, que aí eu repito, a gente precisa garantir com os pais, né, que eles fortaleçam as suas crianças também em casa e que elas fiquem nesse processo crescente e não sofram.
sofrer vai sofrer, né? Porque, como ela falou, a gente precisa de um respiro, tá? É tão ruim ouvir isso, né? Que a pessoa está sempre alerta. É triste isso. Como? É um ser humano. Infelizmente, o mundo foi organizado, dividido em países, mas todo mundo é igual, é ser humano. Ser humano, não sei se essa minha fala talvez até soe de um tom diferente, né? Para as meninas que estão aqui. Mas eu penso assim, nasceu na África, nasceu na Europa, nasceu na América do Norte, nasceu na América do Sul, mas nós somos seres humanos. Em algum momento, por alguma razão política, econômica e social, o homem decidiu dividir o mundo dessa forma, né? Decidiu constituir poder, né? Por que a Europa escravizou? Por que... Isso é do ser humano, né? Não sei se a gente foi criado, foi feito, se o cosmos surgiu, se o universo foi feito com essa divisão. Né? Talvez a beleza, né, foi criado assim porque já pensou todo mundo loiro, branco, do olho azul? Todo mundo. Então, assim, foi feito a diversidade porque é o belo, diferente é belo. Né? Então, a mídia é mesmo uma arma perigosa, né? E é melhor, às vezes, até a gente ter contato muito seletivo com a mídia, porque tem muito dinheiro envolvido e, às vezes, a gente se deixa contaminar. Mas educador não deveria ser muito mais seletivo. Antigamente, no TV tinha o seletor, né? Deixa eu usar o seletor porque esse programa aqui está ruim. E a gente precisa olhar a situação do mundo de uma outra forma. Tem questões muito graves que acontecem, né, de genocídio, questões... E aí a gente fica, às vezes, preso assim, no meu mundo, no meu bairro, E a gente fica, às vezes, frustrado, né? E aí, porque eu penso, eu sonho com um mundo que não tem isso mais. Que as pessoas são como são, elas nasceram onde elas nasceram, elas têm essa variedade de cultura porque é rico. A gente não quer comer a mesma coisa todo dia, a gente muda. Às vezes até tem os mesmos ingredientes, mas a gente prepara de outras formas, porque a vida é muito saborosa, muito bela, muito colorida. E a gente se torna amargo, né? Se fica só se alimentando daquilo que é triste. E aí eu acho que eu convivi com pessoas, né, com moça da Indonésia que era muçulmana e contava da cultura dela, um rapaz de Laos nem sabia que existia esse país, o outro de Ilhas Marshall, a outra chinesa, o outro indiano, né, e as pessoas são... E aí naquela diversidade, né, eu brasileiro, o outro era alemão do nosso grupo, e aí a gente foi conversando e foi conhecendo e era tão acima de onde você veio, era o que você sabe, como que isso é feito lá onde você mora. E a gente chegou a essa conclusão, né? Filipina, né? Tinha uma moça da Filipina e ela contava, a minha casa não tem água encanada. Mas como assim, não tem água encanada? Ela falou, não, a gente lá é muito quente, a gente tem um cano assim, não tem água encanada, não tem chuveiro elétrico, a gente não precisa de chuveiro elétrico e tal. E a gente lá é feliz e vive com tão pouco, e aqui a gente vê tanta facilidade, as pessoas têm depressão, tem tudo, né? E aí a gente, naquele grupo de diferentes países, a gente falou, puxa, é humano, a gente é humano, é isso que torna a gente vivo. Né? Assim como a gente aprende a amar, né? Como o Mandela fala, a gente também aprende a odiar. Mas as escolhas são nossas. Então, se a gente olhar um pouco além, né, da divisão que o mundo se organizou por alguma razão, a gente só tem a agregar um ao outro. E aí eu lembro que lá no Japão, eles tinham um preconceito assim. Quem era da Europa, tinha um grupo das tiazinhas, né, que elas eram as boazinhas. Eu fui umas 3 vezes, curiosas, fofoqueiras, e elas loucas para conhecer quem era da França, da Alemanha, lá da Europa. E nós que éramos do país em desenvolvimento, como Brasil, ou Chile, Paraguai, ou que era das Filipinas, tal, era meio grupinho. Eu falei, não vou vir mais nesse grupo não, a gente... Uma discussão besta, essas veinhas aí tudo futriquentas. Vamos a gente se reunir em outro espaço da universidade. E vamos a gente aprender um com o outro, porque a gente tem muito mais a trocar do que ficar ciceronado por aquelas tiazinhas curiosas que ficam babando nos europeus, né? Então, assim, é eurocêntrica a cultura? A Europa tem essa fama, na Ásia tem. Então, assim, a gente vira as costas e a gente faz o nosso coletivo. Que ela falou, eu preciso estar num lugar que é só o meu povo, que se eu tiver em 15 pessoas, eu só vou ver pessoas negras. É o meu respiro, é onde eu posso me desarmar. Eu posso descer do salto, ficar com o pé no chão, que eu estou no meu território seguro. Então, cada um encontra a sua forma, né, de ter paz, que paz mental não tem preço.
E se a pessoa fica, né, naquele armamento constante, é importante o embate para colocar aquele indivíduo no lugar dele. Mas tem um momento que você fala, não vale a pena gastar energia com esta pessoa. Aí você ativa um filtro mental e vai se alimentar e nutrir daquele que você gosta. Essa briga, esse preconceito, essa fala, será que um dia vai acabar? Tomara que sim. Mas se eu morrer e esse dia não chegar, eu não posso perder dias da minha vida, momentos da minha vida, né, sofrendo muito com aquilo. Não sei se eu me faço entender dessa forma. Que quando a gente tem, o que meu pai falava, né, conhecimento te alarga. Eu vi o documentário de um menino que fugiu da Coreia do Norte, e gente, que inferno é aquele que aquelas pessoas vivem? Que pessoa louca, né, que aquele líder, né? Então, resumindo bem rapidamente, eles têm os presos políticos em condições muito miseráveis de vida, e eles morrem jovens, aos 40, 43 anos. Então, eles pegam uma presa política, um preso político, eles produzem uma criança e aquela criança continua cumprindo a sentença dos pais, né? Então, que coisa louca é essa? Né? Então, o mundo inteiro tem pessoas perversas, e às vezes elas são perversas pelo prazer de ser perversas, né? Então, quando você começa a enxergar que o mundo inteiro tem coisas estranhas acontecendo, você fala, não, tem alguma coisa errada, né, com o ser humano. E aí, a gente observa os coletivos que vão se fortalecendo, né, o grupo de pessoas que vão vivendo menos globalizadas, né, aquelas que abrem mão um pouco da internet, um pouco da televisão e vão ter mais contato com a natureza, né, vão ter mais a coisa de buscar a si mesmo, né, o retorno à origem. Então, acho que algumas coisas vão mudar. Eu sou otimista, né? Claro, não pode esperar cruzar o braço e achar que o mundo vai ser melhor se a gente não agir. Mas também precisa reconhecer que as pessoas estão se empenhando de alguma forma. E nessa questão da diversidade, do gênero, as pessoas estão muito mais confiantes. Você vai ao Parque do Ibirapuera ou vai à Avenida Paulista, as pessoas estão de mãos dadas, né? Meninos com meninos, meninas com meninas, eles externam afeto, né? Então, assim, alguma coisa mudou. Ninguém mais faz tudo às escondidas. No seu tempo de escola, não é assim? Nunca tinha visto menina com menina. A gente achava, que acha aquele menino, acho que ele é gay, porque a fala dele é mais mole, a mão dele é meio assim. Mas meninas, eu nunca tinha visto. E então, a vilã, que é a mídia, também, ela tem às vezes um papel que depende do que ela exibe, aquela pessoa que estava dentro do armário, louca para sair, incompreendida pela família, ela vai encontrar naquela imagem, naquela música, novela, e aí ela encontra um outro amigo que tem o mesmo sofrimento, e aí de pouquinho em pouquinho as pessoas vão criando os seus coletivos, né, e vão se fortalecendo. A coordenadora ai meu Deus, eu queria contar o caso dela, mas não queria que falasse que era ela. Ela tem 2 gêmeos, né, eles têm 4 para 5 anos, e o menino, ele gosta de ser menina. E ela já encara aquilo de uma forma tranquila e apreensiva, não apreensiva por ela, porque ela é educadora, ela tem também ela participa dessas discussões de gênero e diversidade, e ela acha que ela precisa garantir para o filho, né, que quer usar o batom, que quer usar o vestido da irmã, mas o marido não é muito, tem bastante resistência, né, ai meu filho é gay e tal. Eu falei, então, mas a sua fala dosada, né, para não expor o seu filho de 4, 5 anos na escola, garante a ele um espaço que ele não vai ficar preso no armário. Ele não vai levar 1 década e meia para descobrir quem ele é, o que ele é. Talvez isso seja passageiro, mas ela contou um episódio atrás do outro. Olha, esse fim de semana ele pegou a mochila da irmã rosa, colocou as coisas na mochila rosa, que ele vai de mochila rosa. Né? A madrinha vinha e falou, eu quero uma boneca. Foram para a praia, mãe, eu quero usar o maiô. Então, assim, ele tem 5 anos, né, e assim, o pai e a mãe não tem aquela fala tolhedora, né? E ela fala, eu acho que meu filho vai ser assim. Que aos 5 anos ele já consegue se impor, ele já consegue dizer que ele gosta disso, que ele gosta daquilo. E há 40 anos atrás, ou é doença, ou o pai e a mãe batiam. Acho que eu vi num dos vídeos lá de vocês, o efeito que alguns rapazes tiveram
né, da fala agressiva e da forma tolhedora, né, com que cresceram. Então, eu acho que o cenário é diferente. Né? Atrasado, não era para ter demorado tantos anos, né, para se discutir abertamente e permitir que as pessoas sejam o que elas são. Mas é assim, a gente caminha num ritmo mais lento. Com essa temática, né, sendo discutida nas escolas, as pessoas se policiam, né? Ah, isso é brincadeira de menina, isso é brincadeira de menino. Né? Então lá a gente tem, as crianças brincam os meninos brincam de mamãe, com as bonecas, com as brincadeiras. Isso é outro equívoco, né? O que é de menino, o que é de menina? É que historicamente a gente falou, quem vai brincar com panelinha é menino, e quem vai brincar com bola é menino. Brincadeira é brincadeira, a criança decide do que ela quer brincar. Né? Então, essa fala, brincadeira de menino e de menina, já não tem mais. Eu acho que pouquíssimas escolas, né, ainda tem isso. A fila dos meninos e a fila das meninas, isso ainda está cristalizado. Mas menino não chora. Isso já não se ouve mais. Né? Porque muitas dessas professoras estão indo em todos esses cursos. Então, é ressonante a fala. Se foi no curso, porque isso vale um ponto para a evolução, então elas vão, né, e sentam lá, e não dá para você ficar 12 horas sentado e não pegar uma palavra, uma frase do que foi discutido lá. Né? E a Adri Campo Limpo, desde a época da Rosana, que trabalhava lá, já vem discutindo isso há muito tempo. Há muito tempo. Campo Limpo é enorme, não sei se todos os educadores conseguiram fazer, mas eu acho que uns 70%, 80% fizeram. Então, não dá para dizer, eu não sei disso, eu não sei por que não pode falar menino não chora. Então, eu acho que já está num processo de superação isso. O bom de quando a gente fica adulto, e depois que a gente sai da casa dos pais, é a gente que decide o que vai acreditar, e o que vai pensar, e o que vai fazer e vai falar. Né? Os adultos, eles têm influência sobre as crianças até um ponto. Né? Quanto mais você discute com as pessoas, quanto mais você se informa, você fala, não, isso aí já está desadequado há muito tempo, está ultrapassado. Eu não posso ter esse discurso antigo. Ninguém lá do meu grupo. Os educadores, eles devem ser os primeiros a ter a mente mais aguçada, né, para as discussões de igualdade, de pluralidade. Então, eu acho que nós somos a geração que quebrou esse paradigma. Né? São as mulheres que trabalham fora, né? São as mulheres que são independentes. Eu sou divorciada. Da geração da minha mãe, a mulher não podia, ela era dependente financeiramente, ela não tinha nem acesso à educação. E as meninas hoje, elas têm, ninguém fala, eu vou casar, ter filho e ficar em casa. Elas querem, elas não negam a maternidade, mas elas têm muito forte a fala, não, eu vou estudar, eu vou, né, descobrir, vou viajar, vou fazer as minhas coisas. Ó, não sei, a Ana tem filho? Não, né, 35 anos, já viajou, e tem outra mentalidade, né? Então, eu acho que a nossa geração ela é uma geração da ruptura. Né? E aí a gente olha para o passado e fala, que bom, né, que eu não sou daquela geração, talvez da minha mãe ou da minha avó. Nós não somos. E os filhos que a nossa geração produz também não vão ser. Ele fundamentou a fala dele, se foi baseado, eu não li, né, não me apropriei dessa notícia, só ouvi falar muito vagamente. Se ele fundamentou em argumentos que são preconceituosos, estreitantes, machistas, não vai ter fruto. Se na avaliação, né, o resultado é muito mais emancipador, né, é uma escola onde garante um espaço de igualdade para os alunos expressarem e serem aceitos tais quais eles são, isso já é um precedente, muito pobremente falando, né? Mas a Secretaria Municipal, Estadual, Federal da Educação, ela tem esse dever. Né? O vereador embasou, não sei em quais argumentos, né, a sua visão de repúdio, né, à ação que a escola estava promovendo, mas a Secretaria ela já vem trabalhando conosco um currículo emancipador, e que deve discutir essas questões, porque as pessoas não são iguais. Não existe fórmula nem regra. Então, ela precisa contra-argumentar, porque a precedência é que se fez uma escola melhor quando se abriu espaços para esses debates. Né? Garantiu que a criança ficasse na escola. De alguma forma, quando algumas práticas preconceituosas
só expulsavam as crianças da escola. Eu não me arrisco a falar muito sobre isso, porque realmente eu não tenho propriedade. O vereador, qual é o contexto dele, com que propriedade ele fala isso? É muito pobre, talvez, a fala dele muito rasa. Então, a Amorim Lima, que é uma escola que já avançou muito, já mudou muito o formato de escola, que não era mais, que não é o adequado, ousadamente, até conquistar a confiança dos pais para aquela proposta, onde o diretor não é o diretor que fica na mesa de papéis, ele também é um tutor junto com os demais, nas oficinas que se propõem para as crianças. Eu acho que isso é só uma questão, é só uma pedrinha no caminho, que isso não vai parar com que a máquina continue avançando, e ele vai se manifestar, porque também tem público para isso, Ele tem apoio para isso, que são os conservadores. Mas isso eu acho que não vai fazer com que a escola volte a ser o que era, ou que se pare de discutir. Já entranhou nas veias dos educadores, que acreditam nisto. Para quem tem condição, que esse curso seja de frequência obrigatória para todos os educadores, gestores e professores. E também para os auxiliares técnicos de educação, e que as pessoas todas que frequentam a escola, elas precisam ter acesso a esse tipo de informação. E se foram 300 cursistas, se a rede tem mais de 1.000, então ainda tem muita gente para ter contato com esse material. E eu acho que a gente precisa fazer da educação pública o nosso ideal. A gente escolheu trabalhar com a educação pública, e a gente está lá, não pode deixar que as coisas aconteçam e a gente ter pouca interferência, a gente precisa fazer parte daquela dinâmica da escola. Eu acho que o gestor precisa ser desse perfil, e não mais aquele perfil burocrático e que cuida só da mesa cheia de papéis, porque a vida da escola não está na mesa dos papéis, está nas pessoas que circulam naquele espaço, dentro e fora, as famílias que também indiretamente estão no nosso espaço. Acho que dentro de escola as vidas são importantes, e aí acho que esse é um compromisso, é o primeiro de todos. Acho que é isso.